Oi, para quem não me conhece, meu nome é Michele e eu sou mãe de um garoto autista, o Enzo Natanael. Eu queria falar com vocês sobre materiais adaptados. O que é? Para que serve? Quando utilizar? Para quem? Explicar o conceito que muitos podem estar enganados, que material adaptado é só material pedagógico, como também plastificado com velcro é material adaptado. E na verdade não é isso. O que é um material adaptado, então? O material adaptado é aquele que foi modificado, alterado, adaptado para que seja melhor utilizado por um indivíduo. Isso seja pedagógico, que é muito comum se ver aqueles plastificados para ser utilizado na escola ou em terapias, mas também um material que é utilizado no seu dia a dia, em casa, no trabalho. É alguma coisa, um objeto que foi modificado da forma que é mais utilizado pela maioria das pessoas que não tem dificuldade em usar aquele produto, aquele objeto daquela forma. Eu vou dar um exemplo a vocês de um material que é utilizado em casa por todos ou até na rua, né? Que é o talher. Eu vou dar o exemplo do que eu usei com o meu filho, né? Como que eu fiz com o meu filho? Talher comum. Isso aqui muita gente não tem dificuldade de usar, certo? Mas meu filho, pequenininho, ele hoje ainda tem 4 anos e 8 meses, a gente está em 2022, mas desde menor ele já tinha dificuldade. Quando ele ia pegar, devido à coordenação motora fina dele, que precisa ser trabalhada, né? E ainda está sendo trabalhada. Esse aqui fininho era difícil para ele pegar, porque a mãozinha dele não fechava bem, né? Tanto para pegar assim, ele já não tem a pinça, precisa ser mais trabalhada, e mesmo assim, ele não conseguia segurar o garfo, porque a mãozinha dele não fechava. Então, eu adaptei em casa, né? Vendo dicas de outras mães de crianças autistas que já passaram pela mesma coisa. Então, quando ele era menorzinho, eu usei essa colher menor, né, que é aquela de sobremesa da gente, mas para ele comer alimentos machucadinho, pastoso. Então eu peguei o quê? Durapox. E fiz esse para quê? Porque eu queria que ficasse grosso, ficar melhor, a pega melhor para ele. Eu vi dicas de cano de PVC, fiz cano de PVC, usei, achei maneiro, porque para ele, além dele estar fechado, ele precisava ter peso para ele poder usar a força, porque se fosse maneiro ele não ia, porque quando fosse pegar o alimento ia pesar aqui, por mais leve que fosse. Então eu fiz cano, pensei em EVA, que eu vi dica de EVA por causa de lápis, mas era maneiro, então eu pensei no Durapox e foi muito bom. Fiz nessa pequena, aí quando a colher ficou pequena demais para ele, eu peguei uma outra colher média e fiz o mesmo, certo? Desculpa. E hoje, os vídeos que muitos podem assistir no canal, vê que ele já está usando talheres, ele já está começando a se adaptar a usar garfinho, mas ele ainda também está aprendendo ainda a colher, está melhorando, melhorou muito. Hoje ele já está conseguindo pegar, não uso mais essa outra e estou deixando ele, tá modificando o jeitinho de pegar, tá melhorando a posição, né, de pegar o garfo, tudo, mas já foi utilizado um adaptado. E isso você vê que é do dia a dia. Todo mundo precisa usar talher. E tem pessoas, como ele, por ser autista e tem dificuldade na coordenação motora, como por alguém que teve algum acidente e precisou fazer fisioterapia, né, em um os membros superiores, enfim. Isso é um material adaptado e nem necessariamente não é um material plastificado nem com velcro. Você pode ver que você pode utilizar, você pode precisar de um material adaptado no seu dia a dia em qualquer situação. E em relação aos plastificados, é mais comum por causa da parte pedagógica e das crianças. Eu vou dar um exemplo de material adaptado, pedagógico. Isso aqui é um desenho. As crianças bem novinhas já começam a pintar na escola. Pode ver aqui, ó. Qual é o erro para uma criança que tem uma dificuldade de pintar? Uma pessoa com autismo, que geralmente tem a deficiência de atenção, déficit de atenção, ou um TDAH, ela vai... Isso aqui, esse como esse, é ruim para eles. Por quê?
tem muita informação, muitos detalhes. Para eles que estão aprendendo ainda o conceito de pintar, né, o contorno dentro desse elemento. Então, dentro daqui do peixe ainda tem o olhinho, tem isso aqui, né, as partes do peixe. Então, isso aqui para ele é muito dificultoso. Então, como seria um material adaptado para pintura? Um desenho assim, mais simples. Porque ele, a princípio, ele tá aprendendo o conceito de pintar dentro do conteúdo. Esse, uma simples pera, tá vendo? Além do pontilhado, quando ele já estiver treinando o pontilhado, já estiver nessas formas, que isso é mais dificultoso. Mas aqui é um todo. Então, para ele, mesmo que ele risque, ele tá entendendo que tem que pintar aqui dentro e não aqui. Olha outro exemplo. Tá vendo? Isso é um material adaptado. Não precisa ser plastificado. Na verdade, o material plastificado ele é feito para ser utilizado mais vezes. Por que então? Porque uma criança que tem uma dificuldade, ela precisa de um treino mais repetitivo, principalmente os autistas. Tem que fazer aquela atividade várias e várias vezes para ele conseguir adquirir aquela habilidade. Uma criança típica, que é uma criança que a gente diz que não tem uma dificuldade, é uma criança comum, ela faz uma vez, vai, e a quantidade que vem em livros é suficiente, vem poucos desenhos, mas ela vai cobrindo a letra, vai pintando e ela vai aprendendo. Uma criança com um transtorno, com uma dificuldade específica, ela precisa fazer várias vezes. Então, não seria viável financeiramente um material que você tivesse que estar imprimindo várias e várias vezes. Se plastifica para ser utilizado, depois apaga e utilizado novamente, por muitas vezes, tanto na escola pelo mesmo aluno, como pelos terapeutas nas terapias. Aí vem os traços. A criança começa depois da pintura, vai começar também a fazer os traços. Ela começa nos traços horizontais, verticais, são traços simples, né? Mas aqui é um vertical, então qual é o problema desse? Tanto a criança com transtorno como uma criança que não tem, ela quando olha, ela vê, meu Deus, vou fazer isso tudo. Não quer fazer, faz uma primeira linha, depois olha para o final e diz, não quer fazer, faz mal feito. Mesmo que ela faça, ela vai fazer mal feito, ela vai pensar que nunca vai terminar. Então, isso aqui não é viável nem para a criança que não tenha transtorno. E mais ainda para uma criança que ela perde o foco fácil, perde a atenção, perde o interesse. E mais que não tem nada agradável a ela. Não tem um desenho aqui, não tem uma informação, só traço, traço, traço. Como esse também, que esse aqui é mais dificultoso. Esse aqui para fazer tem que ter feito primeiro o horizontal, vertical, diagonal, retos, para depois fazer esses tipos de movimento. Vou dar um exemplo agora, esses do traçado não são adaptados. Eu vou mostrar um que eu utilizo com meu filho, eu vi a necessidade dele, então eu mesmo adaptei, né? De acordo com o que eu vi que ele precisava, o que a escola estava precisando que ele fizesse, que ele aprendesse, e eu fui e adaptei. Esse aqui, tá vendo? Ele tem horizontais, tem 4 traços. Tem um bonequinho, chama a atenção, a gente brinca, o menino vai jogar bola, né? Poucos traços, é plastificado. Aqui tem a parte, ser tanto é opcional, pode botar nome, a data ou não. A tia da escola pode botar uma fita, um adesivo, uma etiqueta que seja removível para poder escrever a data da tarefinha e pedir para ele escrever o nome, né? A atividade fulano. Aqui os traços apaga com papel higiênico, com molhado de álcool, de água, uma toalhinha, qualquer material. Então, qual é a caneta? Não pode ser caneta de DVD, porque ele não se apaga, né? Permanente, a caneta permanente, CD, DVD. Seria aquela caneta de quadro branco, que é utilizada na escola, como também hidrocor, né? O hidrocor também é do mesmo jeito do lápis do quadro branco, que é o que eu utilizo mais com meu filho. Comprei o de quadro branco, mas eu já comprei 2 tipos de marca, não deu certo para mim, não acertei. E o hidrocor foi super, né? Adaptado para ele. Comprei ele grosso também, porque o fino ele não tinha pega boa. Eu comprei ele grosso, né? E
tá dando super certo. Tanto esse, aí vem o vertical, né? Você vê que tem poucas repetições, poucas informações. Por quê? Ele olha para cá e consegue ficar aqui nessa mesma linha. Quando tem muita informação, ele está com o lápis aqui e o olho aqui. O olho para outro lugar, para outros objetos. Aqui é menos. Desenhos, procura botar desenhos que sejam atrativos para a criança, que tenham músicas que agradem a ele. Pronto, essa daqui, ó, essa aqui tá pintada de hidrocor, tá aí não. Com a mão mesmo, eu apaguei, mas não fica, ainda fica manchinha, só você pegar um papel higiênico ou um pano molhado e passa. Essa daqui, ele gosta muito da musiquinha. O jacaré foi passear lá na lagoa. A gente começa a treinar ele com o dedinho, depois com o hidrocor. E ele gosta, é um atrativo, porque é uma coisa que remete a uma coisa que ele gosta, que é a musiquinha do jacaré. Ele tá vendo o jacaré, tá vendo a lagoa. E o material tem poucas informações. Não tá fazendo com que ele perca a atenção mais fácil. E assim vai outros. Com o tempo que ele vai se adaptando, né, em fazer atividade, aí sim a gente aumenta a demanda, né? Mesmo assim, ó, poucos desenhos, poucas coisas para ele perder o foco. Isso é um material adaptado do grafomotor. Um outro tipo aqui, um outro exemplo. Livros escolares, vem muito aquela fase de ligue o igual, né? Ligue o desenho igual. Veja a quantidade de desenho que tem de um lado do outro, mesmo sendo preto e branco. Primeiro a criança aprende o ligar, o traço horizontal, depois o vertical, para depois juntar. E depois o diagonal. Aí nos livros comuns vem para ele fazer reto, horizontal, diagonal. Então isso não é muito viável para ele, além de ter muitos, né? Ele se perde fácil. Ele não vai conseguir fazer isso? Vai, mas primeiro tem que ser adaptado, tem que ser, ele aprenda aquela atividade. Olha esse outro exemplo, colorido, chama a atenção dele, ele quer ver todos os detalhes de todos os desenhos, certo? Ligar vários desenhos e de várias formas. Aqui tem menos, mas também ainda não é. Quando ele vai começar, ele precisa começar com poucas e vai aumentando gradativamente. Esses não são adaptados. Vou mostrar um exemplo de um material adaptado. E por que de velcro? Esse aqui é plastificado. Não tô com um hidrocor agora aqui, mas olha, ele é adaptado. Por quê? Tá de velcro. Pode ser sem ser velcro? Pode. Mas além de adaptado, a gente tem que procurar, eu mesmo procuro para mim, porque o meu filho, ele é uma necessidade que ele precisa fazer repetitivamente, e além de eu ter certeza que ele aprendeu e não decorou, porque eu vejo que Enzo marca muito as posições, ele marca de onde ele tirou, ele quer naquela posição, na mesma posição que estava, ele acha que tem a obrigação de deixar naquela sequência que já estava. Então, se ele pega uma atividade, eu faço várias e várias vezes com ele, liga, faz, mesmo quando ele aprender, ele vai fazer, será que ele aprendeu mesmo ou ele já decorou? Então, se o desenho for fixo, eu vou ficar nessa dúvida. Além disso, ele não ser fixo, para mim, né? Mas quem quer ficar fixo, fica. É adaptado. Como? Para mim é mais viável ser velcro, não ser por outro motivo. Ele vai aprender primeiro com menos. Primeiro ele vai aprender a função do ligar. Então, igreja e igreja. Liga, Enzo. Ele vai aprender o conceito de ligar, o igual. Só tem uma informação, então ele está sabendo que é para traçar. E aqui é plastificado, apaga novamente e faz de novo. Liga o igual. Tá vendo? Você pode fazer em várias posições, desenhos diferentes. Ah, mas se fosse fixo, tu ia fazer uma folha só com o mesmo desenho várias vezes. Ou plastificado, que custa caro. Então, se tu tem a possibilidade de ter... Então, por que vários e não ter só um quadrado? Justamente porque essa folha tu pode utilizar ele assim, pode utilizar ele na vertical, porque ele vai aprender horizontal, depois vertical, certo? Ligou vertical. Como também tu vai aumentando a dificuldade devagar. Liga os iguais, ele vai fazer horizontal, horizontal.
e sucessivamente. Depois tu vai aumentando. Quando tu vê que ele tá entendendo, ele vai aumentando. Horizontal, vertical. E vamos passar para diagonal. Aí sim, quando ele tá aprendendo o conceito, tu vai fazer o diagonal. Ah, e ele decorou. Tu pode mudar. Isso é um material adaptado porque é na necessidade da pessoa. Meu filho, eu sei que ele decora. Então, eu preciso que seja móvel. Se uma criança que não decora, não, você sabe que ela vai... Então, pode ser fixo, mas eu acho mais viável assim, certo? É adaptado pela necessidade da pessoa. Ele decora. Então, uma adaptação seja móvel. Um outro material adaptado de pareamento. Sim, esse aqui também, ó, a gente pode usar, além de figuras iguais, quando ele está começando a entender as letras daquelas figuras, liga o igual, referente à letra, pareando, ligando com letra, referência, não só figura com figura, entendeu? Várias formas, você pode botar bastão com a imprensa, certo? Figura sem nome, com figura sem nome, figura com nome, deixa eu ver aqui uma outra, pronto. Mas aqui não serve a mesma figura, né? Aqui tá sem nome. Mas uma figura que tenha nome escrito, que tenha a mesma letra, deixa eu ver, olho. Liga o das mesmas letras, entendeu? Ovo com O, olho com O. Liga as que tem as mesmas vogais, ou pode ser outra figura com o nome escrito aqui. Aí ele pode ligar porque ele está reconhecendo, certo? Uma outra forma de adaptado é parear imagens. Esse aqui é adaptado porque eu boto aqui, parei, bote as figuras que começam com a letra A. Ele vai, a princípio, quando ele está aprendendo, que nem eu observei no meu filho, eu tenho um de madeirinha, e ele tem a figura com a letra A assim, e figura nomeada. Ele estava pareando porque ele via que começava. Eu não mandei ele parear pelas letras. Ele brincando só, ele começou a juntar tudo que estava escrito com a primeira letra. Ele botou o A junto com uma imagem que tinha escrito uma letra com A, o E, o I, aí eu entendi que ele estava pareando. Então, esse aqui, se fosse fixo, só isso aqui móvel, ou o inverso, ele estava pareando pela letra. E não necessariamente eu ia saber se ele realmente pareou, porque ele sabe que é objeto, que é animal, que figura é essa. Aí, qual o conceito desse? Qual a ideia desse? Olha, abelha, arco-íris e anjo. Ah, ele já aprendeu, pareou pela letra, mesmo que inicie. Você ter certeza que ele aprendeu, você dificulta. Figuras que não tenham nada escrito. Aí eu digo, Enzo, coloca árvore, coloca na letrinha, ele vai observar o som que eu tô fazendo. Árvore, árvore. Então ele vai botar na letra. Árvore, começa com A. E aqui eu sei que ele realmente está prestando atenção no som que eu tô falando e não no que está escrito na figura. Avião, entendeu? Então, é uma forma adaptado, não só adaptável, como aproveitado mais vezes. Por quê? Eu posso utilizar com figuras com nome, figuras sem nome, com letras bastão. Depois ele vai aprender a imprensa. Eu vou substituir essas letrinhas aqui por vogais de imprensa. Isso é um material mais aproveitável, além de ser adaptado. Um outro exemplo aqui de um material, de uma atividade que dificulta para a criança. Circule o desenho menor. A criança precisa aprender primeiro o conceito de circular, certo? Não, digamos que ela já aprendeu. Ela aprendeu circular, então ela agora vai aprender o que é maior, menor, médio.
Essa atividade, se ela for plastificada, ela só vai ser utilizada pelo meu filho mesmo. Quando ele começar, eu sei que ele decora. Então, ele vai fazer uma vez, duas, acabou. Não, eu vou perder esse material. E outra, desenhos que ele nem conhece, nem nunca vai conhecer. Quando que ele vai usar um ferro de carvão? Prédio é uma coisa mais difícil para uma criança. He-Man, quem é? Eles vão conhecer onde esse desenho? Um desenho que não existe mais, é dos anos, mais do que os anos 80, eu acho. Então, não fica viável. Não é um trabalho que, mesmo sendo plastificado, qual a utilidade? Não, vai usar, pode usar com várias crianças, mas a sua não vai. Não vai servir durante muito tempo, você vai perder. Quando elaborar uma atividade, é bom que seja interessante, mais fácil o entendimento, a identificação da criança. Criança gosta de bola, conhece bola, é uma palavra mais fácil até dele ele pronunciar. He-Man, como escreve He-Man? H, prédio, ferro de passar, então é difícil buscar figuras que facilitem o entendimento, até que ele fale. Aí, bola, árvore, casa. Figuras conhecidas, mesmo árvore, que é uma trissílaba, mas é uma figura que é fácil, né, dele identificar. Mas, então, pronto, adaptado. Desenhos comuns a ele. Uma. Duas. Opções. Ali só tinha circule o menor. Tu tem o médio, o maior e o pequeno. Então, aqui, ó, circule o desenho, 2 pontos. Faça um X no desenho, 2 pontos. Marque um traço no desenho, 2 pontos. Se você plastificar ele, você pode escrever aqui com a caneta de quadro branco. Circule o desenho maior. Faça um X no desenho menor. Marque um traço no desenho médio. Depois tu apaga, faz inverso. Para meu filho, isso aqui é muito viável. Por quê? Eu vou utilizar, ele não vai decorar, ele não vai me enrolar. Ele vai utilizar, eu vou utilizar várias vezes, porque ele não vai saber o que é que eu quero. Então, isso aqui tem 3 opções no mesma atividade. Ele é mais aproveitável. Agora eu vou dar uma opção também, um outro exemplo de matemática, né? Que eles mais utilizado, né? E também adaptado. Olha só. Primeiro, colorido. Aqui tem um conceito de número pelo desenho gráfico, porque esse é um desenho que representa o número 4. Um desenho que representa o número, um símbolo que representa o número 3. Quantidade, né? Quantidade em elementos, quantidade nos dedinhos, que eles aprendem, a gente começa a ensinar ele logo novinho. Por que colorido? Porque ele primeiro faz a associação da cor, certo? Primeiro a gente faz ele parear pela cor. Também pode ter 2 desses tipos aqui. Parear 4 azul com 4, o símbolo do 4 azul. Como também a gente bota, essa opção aqui são essas 3 fileiras com essas 3. Aí aqui tem o preto. Quando a gente viu que ele já aprendeu, que pode também ter eles assim, porque você vai primeiro treinar que ele pareie o 3 amarelo com o 3 amarelo, certo? Depois que você sabe que ele aprendeu o colorido, você vai utilizar ele preto, para você saber que realmente ele entendeu que este desenho, apesar de estar amarelo, é igual a este, certo? Preto. Isso ele aprendeu. Aí, quantidade. Ele saber que isso aqui significa 1, 2, 3. Esse aqui significa 1, 2. São 2 elementos. O símbolo da mãozinha são coisas fáceis de ele entender, que ele utiliza muitas vezes, várias vezes, que é quando está ensinando a ele usar os dedinhos. Preto, do mesmo jeito, parei o preto. O preto com o colorido, como também os elementos em quantidade de bichinhos que são atrativos para ele, que eles começam a ver várias vezes do dia a dia, né? Do desenho animado, de livros de escola, tudo. Cavalo, vaca, gato, cachorro e peixe. Não vai botar aqui, pode ser desenho animado, como é que se diz? Figuras dos desenhos? Pode, que ele goste, mas que seja conhecido. Então, isso aqui eu posso trocar para botar o desenho que eles... Isso é uma adaptação.
né? Eu achei viável para o meu filho botar animaizinho, porque ele também está aprendendo. Mas se o teu filho, né, o teu aluno, o teu paciente, ele precisa, ele tem que chamar mais a atenção dele. Baby Shark, que meu filho era louco pelo Baby Shark, 3 palavrinhas, o que tu puder usar, mas tu usa que chame a atenção dele. Outro exemplo. Ó, e tem do 10 também, tá vendo? Vai até o 10. Tá vendo? 10. Colorido, de elementos de bolinha, da mãozinha. Aqui é um quebra-cabeça. Primeiro eles vão começar a aprender o conceito de 1 a 5. É um quebra-cabeça, onde eles vão botar na ordem o número e vão formar um desenho. Tem o 10. E esse aqui, ó, é assim, ó. É pista. Você vai diminuindo a pista com o tempo. Aqui ele vai parear 5 com 5. E tem também o desenho em cinza embaixo, certo? Tem o 10, de 1 a 10. Isso aqui é uma adaptação. Isso aqui eu tirei um modelo da internet. Isso aqui tá até com preço. Esse aqui, o modelo da internet, onde na internet estava assim, ó. Mais ou menos assim, certo? Aí, plastificado é uma adaptação? Não. Você vai escrever, meu filho mesmo ia escrever aqui quando ele aprender 2, aí aqui 5 e 8. E 7, 8, tá errado. 9. Pronto, escreveu algumas vezes, ele vai decorar. Então, eu achei viável botar velcro, porque aqui eu posso pedir Enzo, completa, aí ele vai e bota esse. Depois eu vou inverter, eu tiro o último. Eu boto, quando ele aprender de trás para frente, eu vou botar aqui 10 e aqui o 11. Enzo, dá a sequência. Então, eu posso mover, ele não vai saber qual é a ordem, o que é que eu tô querendo que ele faça. Ele vai botar de frente para trás, de trás para frente, e vai completar os que eu tirar. Depois eu boto aqui o 2 e tiro o 3. Enzo, escreve, porque agora tá com velcro, certo? Então, ele não tá escrevendo ainda, eu posso fazer que ele escreva. Ele bota um velcro. Mas quando ele começar a aprender a escrever, eu posso também tirar o velcro e eu escrever de caneta e mandar ele completar os outros. Só eu arrancar o velcro, depois que ele já estiver escrevendo. Eu sei que ele está escrevendo. Então, esse material assim, ele é aproveitado por mais vezes. Certo? Um outro exemplo de adaptação. Esse aqui, apesar, ó, esse é plastificado, esse é meu também. Não tá tão adaptado, por quê? Não está tão adaptado para quem tem, por exemplo, muita deficiência de atenção, desfoca fácil. Por quê? Ele vai fazer e vai olhar para os outros, que ainda tem muito. Então, dependendo do nível de atenção que sua criança precise diminuir de desfoco, diminui a quantidade. Então, isso é adaptar. O seu precisa de menos. Quando vai entrar em contato com a pessoa que vai fazer o produto, você olha, meu filho, eu preciso que seja assim, 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 assado. Isso é adaptação, né? Mas assim, olha, eu quero grafomotor, mas diminui a quantidade de letra. Aqui tem esse espaço para quando você ter certeza que ele já está escrevendo, seguindo a pista, fazer sem a pista e apaga, certo? Aqui também apaga. Mas aí, aqui tem menos do que muitos livros, mas se o seu criança, você só quer uma letra, diminui, mas isso só é para diminuir se realmente precisa, ele não consegue fazer. E se ele consegue fazer, ele tem abuso de fazer o resto, é só não fazer. Deixa fazer o que ele quer. Mas se você botar só uma letra também, eu não deixei uma letra só para o meu filho, ele não tá começando os tracinhos do grafomotor para depois, e também tá fazendo já as letrinhas. Mas, porque se eu botasse uma letra só, eu ia estar com material e uma vez só. Então aqui eu posso até deixar ele fazer 2, 3, ele abusou, eu paro. Entendeu? Isso é uma adaptação. Mais aproveitado. Aqui está o bastão e aqui está a imprensa. Ele não tá escrevendo ainda imprensa, mas aqui no livro já tem. Se a pessoa quer, não, só quero bastão no livro, é só fazer. Mas aqui no livro só já vou ter as 2 letras para ele. Então, é um pouco, né, do que é material adaptado. Tem muita informação, muita coisa. Então, eu espero com isso ter ajudado, né, muitas pessoas, muitos pais que podem estar começando agora, tá perdido, como eu já tive. Quando eu comecei a fazer mesmo, eu queria fazer esses dos traços, que são muitos traços. Comecei a fazer rascunho
Eu disse, não, vou fazer com meu filho que ele não sabe cobrir, principalmente no período que ele estava sem escola devido à pandemia. Ele começou com 1 ano e 10 meses e eu retirei no ano seguinte, que foi em 2020, ele entrou em 2019, no final do ano. E no começo de 2020 ele, né, voltou à escola, deu continuação, aí veio a pandemia, eu tirei. Não tive coragem, ele ficou 2 anos sem estar estudando e ele precisava recuperar muita coisa. Quando eu comecei a fazer as coisas, queria fazer assim, aí pesquisando, vendo, entendendo o que é atenção, o que é o desfoque, o que ele perde atenção, perde interesse. Então, precisei aprender a modificar as atividades para meu filho, para que ele fosse possível ele conseguir fazer, ter interesse, ter gosto de fazer aquilo. E não fosse uma coisa cansativa, estressante, muito desafiador a ponto dele achar que não conseguia. Então, isso aqui foi depois de estar pesquisando. Então, sempre procure a quem você for comprar um material adaptado, peça a ela só, meu filho tem dificuldade, o que é que a gente pode fazer? Dá uma ideia, me dá uma sugestão e veja uma forma de aproveitar mais o material, porque é caro, tem muita gente que está fazendo material aí para ganhar dinheiro em cima disso, para ganhar, ou não sabe, aí não faz, pega um material na internet, um modelo qualquer e plastifica. Não é só plastificar, é adaptar. E isso você tem que observar o seu filho, não só nesses materiais pedagógicos, como eu dei o exemplo dos talheres. Tem muitas outras coisas que tu pode modificar, tu pode fazer para que melhore o andamento do teu filho, o desenvolvimento, né, do teu filho, a evolução que é tão esperada em tantas coisas. E não desiste por mais que seja difícil. Tem momentos que você vai demorar. Quem já acompanha, viu os vídeos no começo que eu postava meu filho só tomava na mamadeira, aí passou pro copinho, foi um desafio. Depois do copinho, ele passar para a garrafa, sem ser foi no canudinho, e passar para a garrafa. Hoje eu consigo sair com a garrafinha dele sem ser canudo, ele toma na garrafinha, toma no copo bem, ele pegava no copo, ele jogava força, ele não tinha noção da força dele pegar um copo. Na hora que estava bebendo água, estava bebendo suco, estava almoçando, ele pegava o copo e sacudia o líquido que estava. Aí ele foi aprendendo, então não desiste, por mais que seja difícil, continua, porque vai ter vitória. Só basta não desistir e acreditar em Deus, porque Deus dá força e dá capacitação. Deus é que capacita. Então, eu espero muito, com muita fé no Senhor, que eu possa ajudar muitos pais por aí que estejam chegando agora, ou mesmo gente que está parente de alguém, professora que pega uma criança e não sabe, nunca pegou uma criança autista e não sabe o que fazer, como fazer. Então, pesquisa, segue canais que você vê que tem muita informação. O que me ajudou muito no começo, na minha jornada, e eu sei que minha jornada não subi nenhum degrau ainda, faz quase 3 anos que eu tô nessa luta com meu filho e sei que ainda está muito no comecinho. Segue mães, olha mães que vivenciam. Terapeutas, profissionais, especialistas podem te dar muita teoria, te ajuda e avalia teu filho para ver qual a necessidade que ele está precisando naquele momento e para desenvolver. Mas vai olhar o que uma mãe já vivenciou, o que uma mãe passou, que ela pode te ajudar. Foi o que eu fiz, foi o que me ajudou. Eu olhava o Instagram da vivência da mãe. Porque a teoria, às vezes, te ensina a fazer uma coisa, mas que teu filho possa não funcionar com teu filho daquela forma. Então, tu adapta. Sempre vai precisar adaptar por alguma coisa. Um exemplo, por exemplo, que ele precisa trabalhar o sensorial. Às vezes, uma coisa que ele está procurando, até pedagógica, tu bota uma bacinha vão ensinar com a moeba. Então, ele vai querer catar as letrinhas, mas o sensorial dele não suporta. Então, tu quer que ele comece o lúdico, pegar coisas, objetos, letras, figuras e associar com outra coisa, tirando dali. Tu não consegue com a moeba? Muda o tipo de sensorial, bota fubá, bota feijão, bota água. Então, modifica. Nem sempre tu precisa gastar muito dinheiro para coisas. Tu pode ter muita opção, exemplos na internet que tu pode pegar materiais que tu tem em casa, que tu pensa, isso aqui eu posso utilizar. Tem vídeos mesmo que mostram aí, eu trabalhei muito a pinça do meu filho, eu comecei com um potinho de sorvete, onde furei com ferro de solda, uns círculos, peguei canudo, plástico, cortei e dei a ele. Um outro eu fiz com faca quente, fiz na outra tampa uns furinhos reto,
Botei botão de costura, é barato. Um botão de costura, EVA cortado quadradinho, para ele pegar. Ele era forçado a pegar, ter trabalho em pegar o botãozinho e colocar. Essas pinças, você pensa que é besteira, isso ajuda a criança a pegar melhor no lápis. Materiais adaptados também, os lápis do meu filho. Deixa eu pegar aqui rapidinho para mostrar uma coisa. Olha, não é propaganda de marca, mas é uma marca que é muito boa. E o que eu quero pro meu filho do bem, eu quero para outras crianças também. Deus sabe disso. Então, ó, esse aqui é um lápis de giz de cera. Essa marca aqui, tá vendo? O giz de cera, a criança usa muito na escola e ele é difícil de sair a tinta, precisa fazer força. Então, quando ele não tem a pega boa, além de ser fininho, ele não tem a pega boa, tem que fazer força. Então, é uma coisa que frustra ele porque ele não tá conseguindo. Comprei aquele grosso no começo, que é um jumbo que fala, tem umas 6 cores. Não deu certo porque precisa, a gente mesmo não consegue fazer muito, tem que fazer força. Imagina uma criança que nem consegue pegar direito e juntar. Pega com força. Esse aqui é giz de cera em gel. Então ele é retrátil, tá vendo? Ele vai. É de plástico, então mesmo se cair no chão ele não quebra, né? Aquele outro caiu no chão, quebrou. E fino, ele tem dificuldade de pegar. Então, ó, tá vendo? É da Tris, certo? Tem outras marcas também, mas eu achei esse e amei. Ficou muito, sim, deixa eu dar um exemplo dele, como é que ele pinta. A tinta dele sai muito fácil, então ele não precisa, além da pega melhor, ele é mais grosso, ele sai muito fácil. Você mal, ó, vou pegar na pontinha do dedo pra ver, ó. Vendo? Olha como escreve. Tá vendo? É bem macio. Tem cheirinho, né? Esse aqui tem a opção de cheirinho. Então, foi muito viável pra mim. Meu filho amou porque ele viu que ficou melhor pra ele. Ele conseguiu fazer algo. E ele fica triste quando ele não consegue acertar. Um outro é o de madeira. Tá vendo? Esse aqui é o triangular. Vou focar. Triangular. Aí dizem assim, não, lápis triangular. Já peguei lápis triangular, que a tinta dele não sai. Era até mais grosso do que esse, mas não saía. Esse também é da marca Tris. Aqui assim, tá vendo? Coloquei o nomezinho dele nos lápis, nos materiais dele. Tá vendo? Ó, Tris, certo? Esse aqui é de lápis. Você vê que os lápis de madeira, eles são bem fininhos também, que nem os de cera. E a tinta deles são mais seca. Esse aqui é macia, como aquele de gel. Então, ele também pinta sem precisar fazer muita força. Tá vendo? É fácil. Às vezes eu boto ele para fazer atividade quando é no papel, não é no plastificado, que vem da escola. Eu boto o preto para ele fazer, porque sai melhor do que o lápis de grafite, né? Para ele fazer. Tem o giz de cera, o de madeira, hidrocor. Deixa eu ver o outro aqui, tem um verde. Esse aqui eu comprei, também é da Tris. Aqui. Também é da Tris, tá vendo? Esse aqui veio 6 cores no envelope que eu comprei. Foi as 4 cores principais que eles já começam a aprender. É bom porque ele já vai trabalhar também a cor do lápis. Verde, vermelho, azul, amarelo, o preto e o marrom, né? Eu utilizo eles também para quadro branco ou o plastificado. Deixa eu dar um exemplo aqui de ligar. Olha. Tá vendo? Ligar. É a mesma, dá para usar do mesmo jeito, da mesma forma daquele lápis de quadro branco. O hidrocor. Um outro. Esse aqui, ele é mais grosso. Porque eu não tenho fino, já que ele não usa, eu não tenho um lápis de madeira comum, bem fininho. Mas, ó, ele é um pouco triangular. Deixa eu ver a marca dele. Cis, outra marca também que tem vários materiais adaptados. Cis Bis, tá vendo?
C e S, eu não sei se está focando bem, mas C e S, B e G. Esse aqui, ele também escreve melhor do que o outro. Agora, eu prefiro o lápis de cor daquele preto para ele fazer do que esse, porque ele é bem vivo. Esse aqui, ó, ele é mais pela pega, porque ele é mais grosso. Só que a tinta não sai fácil, então eu prefiro usar o preto de colorido para ele cobrir, porque ele tá vendo o que tá saindo, o que tá fazendo. Uma outra coisa que eu optei foi a tesourinha. Sim, para os lápis, mas os lápis são grossos, a gente tem lapiseira. Tem lapiseira que vem com os dois, tá vendo? Fino e grosso. Essa aqui não tem marca. Tesourinha. Muita gente nem conhece essa tesoura, é adaptada. Ela tem essa trava aqui, tá vendo? Ó, como é que ele vai usar? Assim. Isso serve também para adulto que às vezes tem um problema na mão, adquiriu, né? Devido a algum acidente, alguma doença, alguma fatalidade, e ficou com dificuldade na coordenação motora. Aqui ele corta e aqui é a trava para ele não usar. Não, mas toda criança precisa dessa tesoura? Não, depende. Para o movimento da tesoura, tem muitas coisas para se fazer, atividades para se adquirir habilidades, né? Atividades que ajudam a adquirir habilidades para que depois possa usar a tesoura. Tem o pré-corte, porque por mais simples que pareça cortar alguma coisa, isso porque eu estava pesquisando, pessoas falando que tinham especialistas, gente que fez curso, que dá curso, tudinho. Então, mexe com o ombro, por mais simples que você veja, ele tem que ter posição, ele vai mexer com o braço, vai mexer com várias coisas, a atenção dele, ele vai ter que olhar, vai ter que mexer, muita coisa. Além daqueles dois dedinhos. Meu menino, eu já tentei dar uma tesourinha, ele fica meio perdido, porque ele não sabe como botar o dedinho. Quando ele bota o dedinho, ele não sabe, ele olha pro dedo, olha pra mão, então fica difícil. Então, facilitar. Por que material adaptado? Para facilitar o aprendizado ou a utilização. Ele precisa usar o talher, não está conseguindo, adaptou. Precisa aprender, então ajuda ele, facilita ele. Facilita com material, facilita com material pedagógico, facilita com os lápis, com tudo. Isso ele vai ter agrado por estar fazendo aquilo. Isso é uma dica. Vou ser repetitiva agora, mas finalmente vou encerrar. Espero realmente de coração, e quem sabe desse meu desejo é Deus. Deus sabe que meu desejo é ajudar ao máximo, porque eu não tive quem me pegasse na minha mão. Eu sentia amparada por pessoas, por mães que vivenciavam e deixavam postagem. Por isso eu estou fazendo o mesmo. Sempre estou tentando mostrar alguma coisa que possa ajudar, dica de que médico procurar, tudo. Isso é só a intenção de ajudar. E Deus sabe, então isso é o importante. Um beijo no coração de quem assistiu esse vídeo, que Deus te abençoe, que tu possa ajudar alguém através desse vídeo de informações que tu ouviu falar aqui. Espero de coração ter ajudado. Fiquem com Deus, com a paz do Senhor. Amém?